Senhor presidente, essa matéria é uma matéria requentada. Ela transitou nos corredores dessa casa numa das épocas, um dos momentos mais críticos da vida desse parlamento, quando foi presidido por um presidente corrupto que hoje se encontra preso, condenado lá em Curitiba. E os seus aliados, que naquela ocasião não tiveram condições de aprovar as iniciativas daquele presidente, caçado por essa casa, por corrupção reconhecida, comprovada, em que ele propunha, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, que foi absolutamente descartado nessa casa. Ele propôs a Bolsa Estupro, ou seja, a mulher vítima de estupro, que aceitasse ter o filho, receberia uma bolsa para esse filho até os 18 anos, e abrindo a possibilidade do pai que cometeu o estupro exercer a sua paternidade junto a esse filho, pretenso filho, fruto de um estupro. São coisas dessa ordem que estão sendo reeditadas da forma fraudulenta nessa proposta de emenda constitucional. Ela veio como uma forma de gambiarra, uma forma de algo que não se coaduna com o tratamento transparente, ético e de normalidade da vida parlamentar. Senhor presidente, se outra fosse a correlação de forças dessa casa, se nós mulheres tivéssemos uma representação pelo menos mais próxima daquilo que nós representamos na sociedade, somos mais de 52% de cidadãs brasileiras, o mesmo número de eleitoras que passa por elas, né, a votação de muitos dos senhores que vêm para essa casa, certamente esse debate e o resultado dessa discussão seria outra. Porque, como diz a Michelle Bachelet, a presidente do Chile, ela diz, quando a mulher entra na política, a mulher se transforma. E quando mais mulheres entram na política, ela transforma a política. O que eu quero dizer com isso? Se outra fosse a representação feminina nessa casa, não seria submetido ao machismo, ao autoritarismo, à desconsideração, à prepotência machista que os senhores estão exercendo nesse caso aqui, nessa comissão, e permanentemente nessa casa e na sociedade. Isso se trata de uma luta ideológica, de uma luta cultural, uma luta de concepções de valores que precisa um dia ser travada em nossa sociedade, em nosso país. Essa PEC veio no momento digno da era Temer. Certamente vai se incorporar o legado perverso, atrasado, medieval, desse governo ilegítimo do Temer. É incrível como se usam questões de interesse das mulheres sem respeitá-las. Não decidam por nós, não falem por nós, não legislem por nós. Os senhores não têm autoridade para fazerem isso. Isso é anticivilizatório, isso é antidemocrático, isso é atrasado. E dá tristeza de ver tantos jovens de cabeça mais velha do que a minha. E dá uma tristeza enorme de eu ter vivido tanto tempo em que passei por momentos de recuos e momentos de avanços nesse país. E chegar a esse momento e ver tantos jovens que não renovam a política, lamentavelmente, e tratam as mulheres da mesma forma que as mulheres do passado foram tratadas pelos coronéis, pelos pretensos donos delas. Isso está superado. Os senhores têm mãe, os senhores têm mulheres, os senhores têm filhas. Pensem o que é uma filha dos senhores, ou uma irmã dos senhores ser vítima do estupro e ser obrigada a manter esse ente concebido de forma violenta, de forma brutal, em nome de uma lei, que é uma lei que não serve aos direitos humanos, não serve aos direitos das mulheres. E, portanto, eu tenho a lamentar, inclusive a forma autoritária, intolerante. Os senhores temem a nossa fala,
Os senhores têm medo da verdade que nós colocamos, quando nos sobra